Hello, bem-vindos, ainda bem que estamos de novo juntos. Preparem-se para entrar na viagem mais alucinante da vossa vida. Durante as próximas 2 horas, o Top Games tem especialmente para vocês as melhores imagens dos mais espetaculares jogos. Vão-se passar com as imagens exclusivas do esperadíssimo Tomb Raider 3, com o borrachinho mais escaldante do momento, a Lara Croft. Mas se gostam mais de jogos de carros do que das vossas namoradas, vão delirar porque o Toca 2 vai entrar a abrir no Top Games. Lá pelo meio vamos mostrar imagens de uma bomba vinda da Capcom chamada Rival Schools. Revelamos tudo o quanto há a revelar sobre o delicioso regresso de Abe ao mundo dos videojogos e vão ficar a conhecer Solid Snake, o herói daquele que é já considerado um dos melhores jogos de sempre e que vai chegar à PlayStation dentro de muito pouco tempo, o Metal Gear Solid. Apertem bem os cintos porque a viagem vai começar agora. Meio mundo anda mais feliz, mais alegre. A nossa menina está de regresso à PlayStation. Chama-se Lara Croft. É linda de morrer, inteligente e tem um corpo sonho. É sem dúvida a mulher perfeita. Desta vez, a personagem mais mediática dos videojogos terá de recuperar 4 artefatos mágicos que caíram na Terra no meio de um meteorito durante a pré-história. As selvas nublosas da Índia não vão impressioná-la, nem o gelo dos desertos da Antártida a vai fazer recuar. Isto para não falar dos mistérios da Área 51 do Nevada, onde está tudo muito X-Files, ou do regresso dos seus velhos conhecidos dinossauros. Tomb Raider 3 combina os pontos fortes dos jogos anteriores, ou seja, junta a atmosfera, suspense e enigmas de Tomb Raider 1 com a ação e uso dos veículos de Tomb Raider 2. Mas também poderão contar com novidades de criar água na boca. Fiquem a saber que a alta resolução tomou conta dos gráficos, desta forma os Pixies passaram à história, estando tudo muito, mas mesmo muito mais bonito. Também foram introduzidos efeitos climatéricos que incluem chuva, neve e nevoeiro, ou seja, o realismo foi puxado ao máximo. Podem também contar com uma nova estrutura de jogo. Passamos a explicar, dentro do CD estão 5 aventuras que se interligam. Depois de completada a primeira, as 3 seguintes podem ser jogadas pela ordem que bem vos apetecer. Quando acabarem esses 3 bombons, podem preparar-se para o clímax que está à vossa espera no 5º nível. Podem também contar com uma nova estrutura de jogo. Passamos a explicar, dentro do CD estão 5 aventuras que se interligam. Depois de completada a primeira, as 3 seguintes podem ser jogadas pela ordem que bem vos apetecer. Quando acabarem esses 3 bombons, podem preparar-se para o clímax que está à vossa espera no nível 5. A inteligência artificial sofreu um enorme upgrade, estando agora os inimigos de Lara mais espertinhos e prontos para arrasar com a nossa menina. Consta que estudaram técnicas de combate muito especiais e quando as coisas não escorrem conforme o previsto, dão uso às pernas e nunca mais os vimos.
Mas se os inimigos estão mais atrevidos, Lara está bastante mais ágil. Durante o último ano, a rapariga decidiu surpreender-nos com a aquisição de mais alguns atributos. Agora tem a capacidade de aumentar drasticamente a velocidade nas situações mais traiçoeiras, pode andar de gatas e esconder-se atrás de objetos realmente muito pequeninos. Para as perseguições, Lara dispõe de novos veículos, tais como canoas, um vagão de minas, atenção fãs de Indiana Jones e o Templo Perdido, e uma unidade de propulsão aquática. E os fãs do sexo masculino que se preparem, porque a rainha do mundo dos videojogos traz um novo vestuário mais sexy que nunca. Horas de muita ação, coragem e suspense a provarem que as mulheres bonitas não têm de ser todas umas bonequinhas de porcelana. Vocês são um jovem ninja. Preparem a vossa PlayStation para um jogo muito rápido, cheio de ação e movimento arcade. Tem 13 níveis totalmente 3D para percorrer, que incluem estadas em locais tão aprazíveis como um cemitério, um vulcão ou uma região selvagem gelada. Pelo caminho, não se esqueçam de recolher as poções mágicas e os pergaminhos que vos vão orientar na investigação. Com sorte, vão também tropeçar em vidas extra, energia e armas.
Essencial para todos aqueles que adoram artes marciais, cujos protagonistas são homens vestidos, não é de cabelo azul, são homens vestidos com lençóis azuis. Quem gosta de beat'em ups realmente diferentes vai-se passar com este doce saído de Hudson. Em Bloody Roar temos à nossa disposição diversos meninos e meninas que têm como passatempo andarem à pancada uns com os outros através de diversas arenas. Até aqui nada de novo, o melhor é que estas criaturas são donos de um poder muito especial. Poder esse que é, nem mais nem menos, transformarem-se em enormes animais sempre que é preciso. Bloody Roar é um mimo saído da imaginação dos mesmos meninos que já nos deram uma obra-prima chamada Bomberman. Não percas o novo Dragon Ball GT3 e recebe grátis este espetacular estojo Dragon Ball para guardares a tua coleção. Dragon Ball GT3, só em vídeo. We should be ruling the humans. These people are our food. The world you live in is just a sugar-coated top. There's a war going on out there. Be warned. The age of man comes to an end. Evil's greatest fear That must have hurt. is our only hope. Deep Fear. This is Rainbow. Deep Fear.
Se têm medo da água, o melhor é mesmo esquecerem este jogo. Mas, pelo contrário, até gostam de dar uns mergulhos, preparem-se para uma alucinante aventura subaquática. Da profundeza dos oceanos chega a aterradora notícia de que um objeto não identificado está prestes a entrar na atmosfera e a dirigir-se para o Oceano Pacífico. O submarino Safefox da Marinha é enviado para investigar, mas acaba por colidir misteriosamente com a estação de reabastecimento. O medo não tarda a transformar-se em pânico e vais perceber bem porquê. Estão numa estação subaquática e a vossa vida não vai ser nada facilitada, muito pelo contrário. As vossas reservas de ar vão se esgotando e terão de procurar rapidamente novas unidades de oxigênio. E para além disto, pela primeira vez terão de enfrentar um inimigo bem traiçoeiro, o limite do tempo. Mas as desgraças não se ficam por aqui. Esperem só até travarem conhecimento com algumas das mais monstruosas criaturas criadas para um videojogo. Como é óbvio, estes bichinhos não vos darão um segundo de descanso. Isto porque a fominha é uma coisa muito triste e sempre que vos põem a vista em cima, veem um apetitoso peru de Natal. Claro que esta situação poderá ser resolvida se derem uso às armas e munições que se encontram ao vosso dispor. Um tiro em plena testa e adeus, monstro. Tudo isto e muito mais em 1001 surpresas em fantásticos cenários 3D, com personagens poligonais que trarão à vossa Sega Saturn uma aventura muito ficção científica, assim como o Aliens versão Jacques Cousteau, com uma enorme queda para a violência. Agora respirem fundo, preparem-se para mergulhar até ao mais profundo e obscuro dos oceanos e rezem a todos os santinhos para voltarem a ver a luz do dia, se possível, sem a falta de alguma perna ou de um pedaço do braço. Dragon Ball. O Dragon Ball está a arrasar na Sega Saturn. Se não perdem um episódio da série da SIG e saltam no sofá, ao mais pequeno golpe sofrido pelos vossos heróis, então vão passar-se com este beat'em up. Son Goku, Trunks, Vegeta, Son Gohan, todos juntos e ao vivo vão proporcionar-vos emoções de estouro. Escolham as vossas personagens favoritas e entrem em todas as batalhas da série, fazendo uso daqueles golpes mortíferos, desafiando a gravidade e voando sobre os vossos inimigos, a não perder nem que a série esteja a ser transmitida. Graças a este jogo têm uma oportunidade única de participarem no Decátulo, a rainha de todas as provas, sem sequer precisarem de obter os mínimos. Escolham os personagens, deem uso aos vossos dedos e deixem que eles se esforcem por vocês. Escutem-lhes a respiração ofegante e vibrem com o apoio do público. Os gráficos só por si merecem uma medalha, mas a subida ao pódio, essa será mesmo vossa. Um grupo de atletas criados pela engenharia genética vai participar num concurso altamente sádico. Não estão a concorrer por medalhas ou recordes, mas porque querem sobreviver. Estes desportistas carregam às costas uma bomba relógio e têm de desativá-la antes que seja tarde. Fechados em compartimentos 3D, vão ultrapassar dezenas de obstáculos até atingirem o cristal que lhes garantirá a vida. Uma corrida bombástica que permite até 4 jogadores em simultâneo para a Sega Saturn. Atenção, ases do volante, está na hora da reciclagem. Baseado numa das mais famosas máquinas de arcade alguma vez criada, este jogo vai lançar-vos numa corrida a mais de 300 km/h, onde os acidentes dão um novo significado à palavra espetacular. Mas nesta parte 2 também poderão contar com 3 novos circuitos, a possibilidade de criarem uma pista personalizada, uma ida às oficinas para ajustar o vosso bólido às características do circuito e uma nova banda sonora a abrir. Tudo isto é acompanhado por gráficos em alta resolução a mais de 30 fotogramas por segundo. Mas se quiserem tirar total partido de Daytona 2, então agarrem num amigo, deem uso à segunda parte da Saturn e divirtam-se com a glória de uma corrida em ecrã dividido.
It won't follow me. Wait, work. Folia. Sorry. Stop it. Hi, here, boy. Get him. Freeze. Look out. Hey, come here. Stay here. Do it. Tell them. All of you. Help. E depois do sucesso estrondoso de Abe's Odyssey, o herói mais verde dos videojogos regressa à PlayStation para mais uma aventura de jogar e chorar por mais. E mais é mesmo a palavra de ordem. Mais níveis, mais ação, mais personagens, mais interação, mais filmes e montes de surpresas com a personalidade e humor presentes no jogo anterior. Before the Gluckins started stealing our bones, they used Budokan slaves to do it. Blind ones that couldn't see. The Gluckins didn't want anyone to know what they were digging up. And no one ever did. Not until the spirits of those bones paid me a visit. We had to do something, so me and some others left to search for Necro. Our journey started well. We were kind of excited. You're just the greatest. Okay. But by lunchtime, we were getting pretty tired. Come on. Okay. By dinner, it was... Mas voltemos um pouco atrás nesta interminável missão em Oddworld. Depois de se safar do destino pouco próprio que Moloch lhe reservava, ser ingrediente da sua nova guloseima, Abe descobre a história do seu povo e é promovido de escravo estampador de caixas de sumo a salvador dos Mudokons, que vêem nele a única hipótese de fugirem às garras do tirano. Por estas e por outras, Abe parte na mais alucinante das aventuras. Fiquem a saber que a coisa envolve minas, ossadas, grandes saltos, muitas corridas e muita morte à mistura. Mas agora os afáveis e submissos Mudokons estão bem diferentes. We're not supposed to be here. Look out, Abe! Something smells. O pior é que durante as férias do nosso herói, os pobres escravos adquiriram personalidade e ainda por cima reagem emocionalmente ao que vai acontecendo aos outros personagens. Se pensam que dirão ok a todas as ordens, então estão redondamente enganados. Mas claro que um pedido de desculpas poderá resolver essa complicada situação. Se mesmo assim não lhe der resultado, então Abe terá de dar uso às suas mãos e aplicar-lhes um valente estalo. Okay. What? Okay. What? Follow me. Okay. What? Oops. Work. Follow me. Hi, hello. Hi, hello. Follow me. Okay. Mas nem tudo está perdido para o herói que, para lhes fazer frente, tem as suas novas palavras e novos poderes de possessão. Imagine-se que Abe usa até os seus gases nos combates, uma terrível e sobretudo mal cheirosa arma mortífera. Um jogo com níveis lindos de morrer, cenas em full motion video simplesmente geniais. Uma mecânica de jogo ultra original e uma jogabilidade acima da média, absolutamente essencial em qualquer PlayStation digna desse nome. Follow me. Okay. I got this show covered.
No Top Games está agora, se calhar, um dos vossos jogos preferidos, o Apocalipse, e nele nunca o futuro pareceu tão incerto. A Terra corre o sério risco de ser destruída e a contagem decrescente já começou. Uma aterradora e inigualável força do mal aproxima-se e o medo já se transformou no mais aterrador dos pânicos. Welcome to Paradise, kid. A morte, a praga, a guerra e a besta, os bíblicos cavaleiros do Apocalipse pairam sobre os terrestres e só um homem os pode deter e mudar para sempre o rumo da história. O eleito foi Bruce Willis, ou melhor, Bruce Willis no papel do renegado Trey Kincaid. Mesmo depois de tantos assaltos, explosões, atentados e raptos, esta vai ser a mais perigosa e difícil tarefa do herói dos filmes de ação de Hollywood. Jogado na perspectiva da terceira pessoa e criado para a PlayStation, Apocalipse vai pôr nas vossas mãos todas as decisões da personagem principal. Os movimentos de Kincaid foram capturados para vos proporcionar um controle totalmente 3D e uma experiência de ação sem precedentes. E a ação é mesmo a palavra de ordem. Sem parar para pensar um só segundo, o herói terá de abrir caminho ao longo de 12 alucinantes níveis que incluem sítios tão aprazíveis como esgotos, prisões, fábricas de armamento, telhados e cemitérios. A inteligência artificial dos inimigos foi desenvolvida ao máximo para dificultar ainda mais as coisas. Ao vosso dispor tem armamento suficientemente violento para acabar com o sistema solar em 2 segundos e que chega para pelo menos 2 séculos de guerra mundial ininterrupta. Uma história tão repleta de efeitos especiais não podia deixar de ir buscar uma ajudinha ao cinema. Deliciem-se com 10 minutos de imagens de síntese com Willis e a popular estrela do rock alternativo Poe no papel de Praga. Ainda há tempo para escutar um excerto de Control, o novo single da cantora para a Modern Records. Um jogo vertiginoso para messias dispostos a tudo para travarem as imparáveis forças do mal. É verdade. Ao longo de alguns níveis aparecem espalhados vários ecrãs gigantes com telediscos dos Smashing Pumpkins. Commander, Considerado um dos melhores jogos do mundo, já estava na hora de Command & Conquer fazer parte da coleção Platinum. Agora, a um preço aliciante, muitos vão ser os jogadores a juntarem-se aos mais de 1 milhão que já tiveram o privilégio de tentar dominar o mundo. Em 2 CDs, encontrarão um jogo com todas as missões originais a correr a 60 imagens por segundo, tendo como fundo uma banda sonora gravada em Red Book Audio. Ação e muita estratégia para a PlayStation. Dune foi o responsável por uma das maiores revoluções no mundo dos videojogos. Depois dele, nada foi como de antes. Agora, se tiverem uma PlayStation, poderão ter em vossa casa um verdadeiro clássico. Isto por um preço realmente muito baixinho. A história é simples. Somos um marine solitário no coração da base inimiga. Claro que os inimigos estão longe de serem rapazes de bom coração e consta que os seus modos à mesa não são dos melhores. Mas é óbvio que o nosso menino também não é um marine qualquer. Basta dizer que o seu maior prazer é encostar uma enorme motosserra no corpo do inimigo. Muito violento, mas realmente muito divertido.
A Blaze aliou a mais recente tecnologia, um design atrativo e criou os Hyper Controller Collars. Estes comandos avançados incluem um interruptor de disparo turbo-automático e outro de movimento lento, ambos com luzes indicadoras, e ainda um botão direcional com 8 direções. Para uma resposta rápida, nada melhor do que experimentar os 8 botões de disparo que vos darão todo o fogo de que alguma vez precisarão. Agora, já nada poderá falhar. Compatível com o software que disponha de opção de gravação, esta placa de memória da Blaze permite gravar até 15 jogos, evitando assim que tenham de voltar ao início do jogo que deixaram a meio. Se se preocupam com a estética da vossa PlayStation, podem optar entre as várias cores disponíveis. Mais novidades com muitas mais placas, com o dobro das placas de memória habituais. Este Memory Card da Blaze destina-se aos mais exigentes, possibilitando gravar até 30 jogos, evitando que tenham de voltar ao início daquele jogo tão árduo deixado a meio. A informação não é comprimida, por forma a evitar surpresas desagradáveis de gravação. Compatível com todos os jogos com a opção de gravação e 4 vezes o tamanho dos cartuchos de memória normais, este Memory Card da Blaze permite a gravação de, imaginem, 60 jogos. Agora já tem uma boa desculpa para adiar aquele nível que tanto vos atormenta. Está disponível em várias cores. O DualShock Controller da Blaze vai fazer-vos vibrar ainda mais com os vossos jogos preferidos. E no verdadeiro sentido da palavra, sintam o comando a tremer à medida que controlam as personagens, voam, descem ao fundo dos oceanos ou percorrem o espaço atrás de terríveis extraterrestres. Tudo isto e ainda muito mais graças ao novo controlo analógico que vos garantirá uma maior suavidade de movimentos. Se tiverem preocupações estéticas, podem sempre escolher entre as 5 cores disponíveis. Não percas as novas aventuras do Dragon Ball. Dragon Ball GT 4, só em vídeo. When the city sleeps, a secret nation awakens. Vampires, they're everywhere. Ooh, we should be ruling the humans. But on August 21st, There are worse things out tonight than... Peço uma vez mais a vossa atenção. Estão dispostos a dominar o mundo e a mudar o rumo da história? A elaborar as mais fabulosas estratégias, a comandar tropas em terra, no ar, no mar e a combater até à morte pela vossa pátria? CNC Red Alert Retaliation chegou à PlayStation para realizar os vossos desejos. Os fãs que já ultrapassaram 1 milhão em todo o mundo vão ficar surpreendidos com todas as novidades desta continuação do seu jogo preferido. Retaliation traz 34 missões nunca vistas na PlayStation, mais de 100 mapas e 16 novas músicas de combate. Isto sem esquecer 19 novos briefings em vídeo, metade dos quais apresentados por Barry Corbin no papel de um general aliado. Mas o mais importante de tudo são mesmo as novas unidades que poderão usar tanto nas missões solitárias como nas multijogador. O armamento regressa melhor que nunca, como o fabuloso tanque testa que dispara descargas elétricas ou as tropas de choque que transportam geradores testa para atingirem os adversários com raios mortais. O Chronotank leva-os até qualquer ponto do campo de batalha e dispara mísseis teleguiados.
Mas a guerra também se faz no mar e bem lá no fundo. Por isso mesmo surgem os submarinos de mísseis, que conseguem também subir à superfície e atingir alvos de longo alcance. E voltando aos tanques, o MAD pode ser de grande utilidade para a sua onda de choque pronta a destruir todos os veículos e edifícios que encontrar pela frente. O caminhão de demolição encerra a gama de veículos. E pode dizer-se que os últimos são os primeiros, já que transporta nada mais nada menos do que uma bomba nuclear a ser usada só em último caso. Vagabundos juntam-se numa luta sem tréguas para salvar o pouco que ainda resta do universo. O X, um herói muito cool, comanda as tropas e tem a seu cargo a Rig, a mais curtida arma criada num videojogo, que é, imaginem, um chicote eletromagnético versão Marquês de Sade do século XXII. Here we go. Wild 9 é um jogo de plataformas 3D para a PlayStation, compatível com o controlador DualShock, criado pelo genial Dave Perry, o pai de obras-primas como o Heartworm Jim e MDK. Essencial para quem adora queimar moscas e arrancar asas de borboleta. Mommy! It's all good. I'm all power up.
é um dos jogos que está em destaque no Top Games, Dragon Ball Final Bout. Son Goku, Piccolo, Vegeta, Son Gohan e muitas outras personagens criadas por Akira Toriyama para Dragon Ball Z e Dragon Ball GT estão neste espetacular beat'em up para a PlayStation. Escolham o vosso preferido e entrem nos combates a que já se habituaram na série. Cada um tem dezenas de golpes, ondas Kamehameha, Meteor Smash e uns outros tantos a que se juntam ataques secretos. A câmara inteligente oferece os melhores ângulos de vista dos combates, que decorrem todos em cenários 3D. Os modos de jogo incluem 3 níveis de dificuldade e a possibilidade de melhorar as habilidades dos jogadores até os converterem num Super Saiyan de nível 4. Uma batalha imparável a confirmar a popularidade dos anime mais amados pelos filhos e mais odiados pelos pais. Fiquem a saber que se comprarem Dragon Ball Final Bout, recebem um cartão de memória completa e, muito importante, totalmente grátis. Preparem-se porque a luta, ou melhor, as lutas vão ser renhidas. Fighting Force apresenta 4 personagens com movimentos arrasadores e montanhas de ação em 3D. Experimentem a sensação de combater ao melhor estilo arcade ao longo de 27 etapas e em mais de 7 níveis com facas, pistolas, lança-rockets e mais umas tantas armas mortíferas. Se não aguentarem tudo sozinhos, convidem um amigo para vos dar uma ajudinha. Acreditem que vão precisar. (2096) Agora são as máquinas que combatem. Escolham um dos 8 enormes robôs e preparem-se para lutas mortíferas em cenários 3D. Conversão do jogo arcade para a Sega Saturn Virtual On vai testar os vossos reais dotes de contores de Match Warriors. Cada match não só tem uma arma própria para destruir o adversário, como infelizmente tem também diversos pontos fracos. Os movimentos dos guerreiros de Virtual são incrivelmente suaves e velozes. Não esquecer que para esta versão Saturn foram programados alguns modos de jogo exclusivos. Se gostam de videojogos e nunca ouviram falar do Sega Rally, voltem para a vossa nave e regressem ao planeta de onde vieram. O Sega Rally foi o mais inovador jogo de carros que apareceu na Saturn e é um dos títulos mais vendidos de sempre na história dos videojogos. Vão andar a abrir nas pistas do deserto, montanha e lago aos comandos de um Lancia. Se forem realmente bons, terão acesso à pista secreta e um Super Bolide Lancia Stratus. O Sega Rally está à venda a um preço super reduzido. International Superstar Soccer Pro Platinum. Considerado um dos melhores jogos de futebol alguma vez programado, Superstar Soccer Pro permite jogar com mais de 30 equipas internacionais cheias de estrelas, optar entre 3 alinhamentos e 8 estratégias diferentes e escutar comentários ininterruptos ao longo de toda a partida. Tudo isto é acompanhado por gráficos geniais, sempre acompanhados por animações de sonho. Um grande jogo PlayStation, agora disponível a um preço fantástico. Um dos mais populares jogos de sempre para a PlayStation acabou de chegar à super económica coleção Platinum. Estão lá todas as pistas, carros e equipas de 97 do Campeonato Inglês de Carros do Turismo RAC. Corram a velocidades alucinantes contra os craques e desfrutem dos mais loucos detalhes de condução nos 16 bólides ao longo das mais famosas pistas inglesas. Com som e gráficos altamente realistas, este jogo permite-vos a utilização do DualShock, a não perder por quem ama jogos de corridas. Duke Nukem Time to Kill. Duke Nukem está de volta com mais garra que nunca e agora numa aventura desenvolvida em exclusivo para as consolas. Este é o primeiro jogo do herói em tempo real e na perspectiva da terceira pessoa. Time to Kill promete vir a ser um dos grandes êxitos do ano para a PlayStation. Duros de roer, os extraterrestres derrotados na Odisseia anterior decidiram voltar à carga e desta vez com um plano genial. Estão a usar tecnologia avançada para criarem portais do tempo. E vão saltar de época em época e tirar partido das mais cruéis e aberrantes figuras da história da humanidade.
bem mais habituado aos tempos modernos e ao seu arsenal de bombas e lança-mísseis, Duke vai ver-se obrigado a alargar os seus horizontes e rever algumas lições de história. Os pick-ups estão em todos os séculos e não há um minuto a perder nesta fantástica viagem no tempo. Em plena Roma antiga, os maléficos pick-ups transformam-se em centuriões e só umas boas facadas os podem arrumar até ao nível seguinte. Na Idade Média assumem a personalidade de cavaleiros e o extermínio requer catapultas e arcos. E também não vão faltar uns bons duelos bem mais modernos no Velho Oeste. Tudo isto e muito mais em cenários fabulosos e graças a um motor 3D que muda a perspectiva da terceira pessoa com uma velocidade vertiginosa. Esta bomba tem alguns dos maiores níveis de ambientes mais interativos e realísticos de todos os tempos. My home away from home. Let's do it. Ooh, I make this look good. I thought there was something here. You skanky outfit. Your hole. A salpica, os comboios correm, a eletricidade flui e as balas até fazem ricochete. E é claro que não podemos esquecer o incrível sentido do humor de Duke, que regressa com algumas das melhores e mais despropositadas piadas de sempre. E bem vai precisar de muita descontração e estupidez natural para enfrentar estes extraterrestres que não desistem enquanto não o rechearem de balas e o virem morto no chão, afogado no seu próprio sangue. Só vocês os podem impedir, por isso, toca a jogar. Taifu. Os clãs de animais da antiga China desafiaram o terrível Dragon Master e não se estão a sair nada bem.
Revistam a pele de Taifu, o último sobrevivente do clã dos tigres, e ensinem-lhes como se combate à custa do... Yeah! Entrem na lenda de corpo e alma e enfrentem ao longo de 20 deliciosos níveis os mais diversos e tenebrosos animais selvagens. E quando os golpes não resolverem a situação, não hesitem em dar uso às vossas afiadas garras e dentinhos aguçados. Uma mistura de jogo de plataformas com beat'em up, muito jardim zoológico. As guerras civis técnico-industriais deixaram a América de rastros. O governo perdeu o controle sobre a tecnologia. Agora, quem manda são uns meninos conhecidos por biofreaks. Cada um pertence a uma grande corporação e andam de arena em arena a desgraçar a vida uns aos outros. Como devem calcular, estes seres nascidos em laboratórios estão longe de serem criaturas de fino porte. Os seus corpos são uma amálgama de carne em avançado estado de decomposição com pedaços de metal. Autênticos tanques com pernas e braços. A juntar a este já de si saboroso pitel estão uns apetrechos que torna possível os lutadores elevarem-se a grande distância do solo, tornando possível verdadeiras batalhas aéreas. É claro que os combates são algo violentos. Podem contar com pernas a voar, braços que se deslocam dos ombros e sangue que espirra para o ecrã da televisão. As arenas são totalmente em 3D e a liberdade de ação dos lutadores é total. Uma mistura de Mortal Kombat com Battle Arena Toshinden. Biofreaks é um jogo muito politicamente incorreto, muito badalhoco, mas super divertido. You lose. You keep your eyes open. They're everywhere. A secret nation of evil. Tonight, the age of man comes to an end. A war to save our world. Blade, myself, killed as many of them as we can find. A hero who knows no fear. He makes the weapons. I use them. Wesley Snipes. Stephen Dorff. Blade. Não percas o novo Dragon Ball GT3 e recebe grátis este espetacular estojo Dragon Ball para guardares a tua coleção. Dragon Ball GT3, só em vídeo. Os programadores da AM3 foram à ilha de Man e trouxeram na mala o mais alucinante simulador de motos de sempre, claro, para a tua Sega Saturn. A pista foi recriada ao pormenor e entre as mais de 10 motos disponíveis estão as Mega Superbikes Honda VFR 750 e Suzuki GSX 750R. Depois de experimentarem os 3 diferentes circuitos, atrevam-se a fazê-los em sentido contrário. Saboreiem a suavidade e a sensação de condução com o control pad analógico, mas o melhor é convidarem um amigo para dividir o ecrã, porque podem bem vir a precisar de uma ajudinha nos primeiros socorros. Os lutadores de Virtua Fighter 2, de Fighting Vipers e mais um montão de personagens de jogos de luta da SEGA juntaram-se no mais alucinante jogo de combate para a tua Sega Saturn. Ao todo são 32 personagens dispostos a usar todas as suas habilidades para vencerem os mais duros confrontos. Há mais de 30 cenários à escolha e múltiplos modos de jogo, um de treino inclusive.
Isto para já não falar nas personagens secretas, nos presentes escondidos e nos mais de 4.000 golpes presentes dentro do CD. Fighters Mega Mix é um dos grandes jogos Sega Saturn alguma vez programado. Oh. 3057. A luta pelo poder deu origem a dois clãs guerreiros que passam a vida às turras. Agora já podem juntar-se à festa e entrar no cockpit 3D de um dos 12 Batmatches e usarem montes de armas mortíferas em mais de 50 missões em cenários e condições bem diversas. Podem também optar por algo mais calmo e tentar subir na hierarquia militar do vosso clã. Um jogo alucinante a não perder numa Sega Saturn perto de vocês. Knights. Weissman, o terrível senhor dos sonhos, escapou e quer destruir a humanidade. Cabe-vos a vocês ajudarem Clarice e Elliot nos seus vertiginosos voos pelo mundo subconsciente e derrotar o vilão. Para isso irão conhecer um personagem que se tornou num dos marcos da 32 bits da Sega, o Knight. Mas cuidado que os carrascos de Weissman andam pelos sonhos para enganar-vos com a sua dócil aparência. Uma aventura alucinante com cenários 3D, rotações de 360 graus em tempo real e uma liberdade de movimentos única. Uma criação dos pais de Sonic para a Sega Saturn. A Interac apresenta o Mega Memory Card. Quantas vezes já se passaram porque o vosso cartão de memória ficou sem espaço para guardarem mais jogos? Com o Mega Memory Card, todos os vossos problemas vão desaparecer porque tem 350 slots de memória graças à sua tecnologia de compressão e bate em termos de armazenamento 24 vezes os tradicionais cartões de memória. 2 botões de acesso às páginas, um ecrã LCD de fácil utilização que mostra o espaço livre e etiquetas e autocolantes de index completam este super acessório. Provavelmente o melhor comando analógico DualShock para a vossa PlayStation. O Barracuda 2 da Interac leva-vos até onde nunca sonharam. Os dois joysticks usam cabos de aço para adicionar força e cada um tem o seu motor de vibração 2 vezes mais potente que a versão Sony. O controle dispõe dos botões tradicionais, mas também de um Auto-Fire e outros de programação e reconfiguração. E aqueles que gostam de tudo muito à sua maneira, a função de reposicionamento de botão programável permite a personalização da disposição dos botões. São pequenos, grandes detalhes que fazem do Barracuda 2 um acessório indispensável a qualquer tarado dos videojogos. O tamanho pouco importa, interessa é o que se faz com ele, uma frase que se aplica ao Ultra Racer Mini Well, o novo volante analógico da Interac, com a vantagem de se poder segurar com uma mão, apenas com uma mão, é fácil de dominar e possui um acelerador analógico em baixo, assim como os botões normais da PlayStation e ainda um para programação. Compatível com todos os jogos de condução, incluindo os DualShock, e ainda com o Necon, o que o torna mesmo muito versátil. Acreditem, juntando a tudo isto a possibilidade de programação, o Ultra Racer Mini Well é sem dúvida o melhor comando que anda por aí. ISS Pro 98. Welcome to today's match. We're now just seconds from kickoff. O International Superstar Soccer Pro já tem sucessor, um dos grandes jogos de sempre está de regresso e ainda não. A sudden burst of speed. It's in the net. Se andam tristes com as belas exibições do vosso clube, têm 2 remédios. Ou vão para a frente do vosso estádio, esperam que o treinador saia e atiram com ovos podres, ou agarram-se à PlayStation. Não tem uma, nem 2, nem sequer 20, mas sim 48 equipas com os respectivos jogadores. E o pormenor vai tão longe que vão distinguir os vossos craques favoritos por inúmeras características físicas que vão desde o tamanho até ao corte de cabelo. Depois de escolherem a vossa nova equipa, podem optar por um dos muitos modos de jogo disponíveis, que vão do treino até à marcação de penaltis, tudo isto antes das partidas a sério.
He tries the shot. Os gráficos do International Superstar Soccer Pro 98 estão melhorados e as animações simplesmente brilhantes. E quem se atrever a dizer o contrário deveria ser atirado ao fundo do Rio Tejo. That was obviously a foul. Os comentários estão de regresso em inglês, alemão, francês, espanhol e italiano. No ISS Pro 98 é possível escolher a velocidade de jogo. Se preferirem, podem jogar na seleção dos caracóis e lesmas, onde a bola demora quase 1 hora a ir de uma ponta à outra do campo. O modo ideal para os nabos, sem dúvida. Mas todos os outros podem pôr a velocidade do jogo mais rápida do que uma corrida de Fórmula 1, onde a adrenalina corre a 500 a hora. Confiem em nós quando dizemos que International Superstar Soccer Pro 98 é definitivamente o melhor jogo de futebol para a PlayStation. Throw-in. He's bringing the ball forward. Superb passing play. O shot stand-up de scrolling horizontal que marcou a década de 80 está de volta. As duas partes da batalha intergaláctica que opôs os terráqueos e os terríveis Baidu estão agora juntinhas num só CD para a sua PlayStation. Estes vilões não desistiram depois da primeira derrota e regressaram para riscar a terra do espaço. Recordem estes dois clássicos ao longo de muitos níveis, onde a ação é non-stop e o polegar corre sérios riscos de ganhar um enorme calo. Não esquecer que foram estes dois doces os responsáveis pelo nascimento do upgrade de armas nos videojogos. Os cenários revolucionaram o mundo dos shot-'em-ups e os movimentos e design da nave ficaram na memória de todos os frequentadores das salas das arcades há 10 anos atrás. A conversão dos dois archetypes é simplesmente perfeita, apenas faltando o cheiro muito característico das arcades. Uma viagem no tempo que traz até à nossa memória muitos momentos excelentemente passados. Essencial. A popular série de microjogos de corridas regressa com uma jogabilidade fantástica. Corram num verdadeiro ambiente 3D por entre os imprevistos das mais de 40 pistas. Não se esqueçam de aproveitar da melhor maneira as novas armas e bónus. Tudo na glória de alta resolução. Se quiserem, podem ter 1001 habilidades. Mortal Kombat Trilogy. As personagens das 3 versões do mais sangrento jogo de luta do mundo prepara-se para o derradeiro combate. O momento é crucial e todo o cuidado é pouco. Os confrontos estão mais violentos que nunca. Os cenários de MK2 e Ultimate MK3 estão presentes. As nossas tão queridas Fatalatis, Badalatis, Animalatis, Brutalatis e Friendships também não ficaram esquecidas. A tudo isto junta-se um número de lutadores nunca antes visto. Isto já para não falar nos segredos lá escondidos. Brutality. Tranquem as portas, acendam as luzes e preparem-se para ter muito medo com o Resident Evil 2 para a PlayStation. Depois de ter transformado seres vivos em zumbis, graças ao vírus T, a Umbrella Corp continuou as experiências e agora toda a Raccoon está contaminada. Só Leon Walker, o polícia da cidade, ou a sedutora heroína Claire Redfield podem ter detalhes. Os inimigos são bem mais e piores que nunca. Para derrotá-los, terão de conseguir descobrir as várias armas e desvendar vários enigmas que vos levarão até à vitória final. Tenham medo, tenham muito medo. I don't look for adventure, sometimes it just finds me. Pitfall 3D Beyond the Jungle. I saw this glimmer. Yeah, a crystal. And when I grabbed it, a rift opened up. Durante uma expedição às selvas profundas da América do Sul, Pitfall Harry cai numa falha dimensional e vê-se num estranho e perigoso mundo. The blue stuff's good, and the red's no cherry.
Now, one Moku got a little too excited with the red. A tentadora do mal dizimou a civilização Moku e prepara-se para destruir a Terra. Cabe-vos a vocês encarnarem a figura de Harry e fazerem com que a criatura mude de planos. A bem, que é muito pouco provável, ou a mal. Através de 20 enormes níveis irão deparar com armadilhas e seres cujo objetivo na vida é dilacerar o pobre Harry. Pitfall 3D é a adaptação aos anos 90 de um dos mais conhecidos jogos dos primórdios da história dos videojogos. Claro que agora o 3D reina, os gráficos estão lindos e a liberdade de ação é total. Yes! Depois das inundações de 2025, os sobreviventes reuniram-se num território alto para criarem uma sociedade sem crime. Mas os mauzões não tardaram e agora estão mais duros de roer que nunca. Aguardam-vos missões pouco próprias para cardíacos, onde terão de usar armas devastadoras, fazer perseguições a 300 km/h em veículos muito Blade Runner. Tudo em 3D a 60 imagens por segundo, onde os efeitos de luz são de cair para o lado. Muita ação, suspense e velocidade disponíveis para PlayStation. Resident Evil Platinum. O clássico da Capcom está de regresso à PlayStation na sua versão Platinum, agora por um preço muito reduzido. Poderão fazer uma visita à já lendária mansão da Floresta de Raccoon. O problema reside nos seus atuais habitantes. É que estas criaturas têm o nome de zumbis e morrem de amores por pitéus confeccionados à base de cérebros de seres humanos. Resident Evil é uma das grandes aventuras de ação PlayStation e pode-se gabar de já ter entrado para o Hall of Fame do mundo dos videojogos, a não perder de forma alguma. Não percas as novas aventuras do Dragon Ball. Dragon Ball GT 4, só em vídeo. 無線機で指示を出す。俺の他にはいつものように単独でのスニーキングミッションだ。装備も武器も現地調達。非公式の極秘任務だ。公式な支援は当てにせんでほしい。Chama-se Solid Snake, é o herói de se não o mais esperado jogo PlayStation do momento. Os seus pais são o pessoal da Konami e foi batizado de Metal Gear Solid. Nesta obra-prima temos de ajudar Solid a completar diversas missões que, se forem completadas da melhor forma, irão salvar a humanidade de um fim a atirar para o triste. Escusado será dizer que, se o nosso menino não conseguir cumprir os objetivos que lhe foram confiados, o planeta Terra irá tornar-se num pedaço de rochedo pouco próprio para ser habitado.
Atenção, se estão a pensar que Metal Gear Solid é apenas mais um shot 'em up, então desenganem-se. Aqui o que interessa é sabotar, matar, rebentar e pulverizar sem que o inimigo nos ponha a vista em cima. Portanto, nem pensem que podem entrar a abrir. Aqui tudo tem de ser feito com muita calma e cada passo tem de ser dado como se fosse o último. Por exemplo, atacar um inimigo de frente é sinónimo de morte certa. Isto porque os alarmes começam a atacar e quando derem por isso têm dezenas de soldados à perna. A melhor maneira de matar é esperar que o inimigo se vire de costas para depois lhe apertar o pescoço. Também podemos e devemos dar uso a alguns objetos de veras úteis. Entre esses mimos encontra-se um visor com a ajuda do qual podemos fazer grandes zooms sobre partes mais longínquas dos cenários. Também vamos contar com armas muito high-tech, sempre prontinhas a acabar com a existência de quem se atravesse no nosso caminho. Metal Gear Solid alia gráficos do outro mundo a uma mecânica de jogo realmente original. Tudo isto é servido juntamente com uma jogabilidade perfeita. Uma maravilha saída da Konami que irá fazer as delícias de quem gosta de grandes jogos. The crushing pound of the mallet. The shattering blow of the club. Os personagens digitalizados já eram. O 2D morreu. O 3D nasceu e a violência é constante. Se ainda não perceberam de que jogo estamos a falar, então não perceberam ou não percebem nada de videojogos. Mortal Kombat 4 chegou e está prontinho para entrar nas PlayStations portuguesas. Now, after Shao Kahn's defeat Já como dissemos, agora tudo está em 3D, mas as novidades não se ficam por aqui. Os nossos meninos decidiram levar para dentro das arenas de combates as suas armazinhas perfeitas. É isso mesmo, em MK4 as armas brancas têm papel de destaque. Claro que um golpe mais certeiro e adeus armas. Mas se isso acontecer, podemos sempre agarrar em certas partes dos cenários e arremessá-las à cara do adversário. Como devem calcular, os golpes estão mais violentos que nunca. Podem contar com muita tíbia pulverizada, muita rótula deslocada e muito menisco transformado em pó. Simplesmente delicioso. Quem também continua presente são as nossas saudosas falatis. Claro que agora as 3 dimensões trazem um novo fôlego a estes ultraviolentos golpes. Não exageramos se dissermos que Mortal Kombat 4 é um dos mais divertidos jogos do momento, a não perder de forma alguma. wins. Fatality. Programa pioneiro de música para a PlayStation Music dar-vos-á a oportunidade única de comporem as vossas próprias peças, quer sejam os Mozart sem potencial ou mais dos de ouvido que uma pedra. Baby, go to heart attacks. Baby, go to
Um manual detalhado e 10 lições tutoriais vão permitir-vos dominar, num abrir e fechar de olhos, as múltiplas opções que o programa vos oferece. Depois é só tirar partido dos cerca de 750 acordes, dos mais de 3.000 sons disponíveis e de uma escala musical completa. Cortar, colar, juntar os ritmos e criar músicas únicas. Terminada a fase de composição, que tal partirem para a criação de um vídeo usando os 300 objetos pré-gravados? E se à primeira o resultado não for uma verdadeira obra-prima, não desesperem. Afinal, ser gênio musical pode ser bem mais difícil do que parece. Se a vossa costela de compositor estiver adormecida, então ponham um CD de música dentro da PlayStation e vejam as imagens que vos aparecerão no ecrã. Music é um título essencial para os amantes das raves. Das arcades da Sega para a Sega Saturn chega um 3 em um de arrasar. Em OutRun, levem uma loira estonteante a passear de Ferrari Testarossa, mas cuidado com as curvas. Se gostam de voos mais altos, aventurem-se a pilotar um avião de combate em Afterburner 2. Mas se são futuristas natos, deem cabo de ETs em Space Harrier. Tudo muito retro, muito clássico. Eis a primeira aventura de Sonic em 3D para a PlayStation. Dr. Robotnik capturou os Flickies e está na hora de os salvarem. Pelo caminho, velhos amigos como Knuckles e Thais levar-vos-ão aos mais loucos níveis de bónus. Tudo à velocidade da luz, ou não fosse Sonic o personagem principal. Como não poderia deixar de ser, podem contar com grandes confrontos com as mais inacreditáveis invenções do arqui-rival da mascote da Sega. Um jogo de plataformas com 7 etapas de estouro, incríveis efeitos de luz, novos personagens e muita música a acompanhar. As vossas corridas de automóveis, voos a jato e viagens espaciais vão entrar numa nova fase. Tudo graças ao VRF-1 Accelerator da Blaze. Este conjunto de volante e pedais de tecnologia avançada com controle analógico e digital vai ainda aproximar-vos mais da realidade. O volante permite ajustes de altura e ângulo de inclinação e dispõe do Hyper Steer, um botão que poderão usar para controlar a sensibilidade das rodas ao virar. Muito bons são os botões de aceleração e travagem ao jeito dos Fórmula 1 para mudanças de velocidade mais rápidas. Um acessório indispensável para qualquer consola. Top Games chegou à arma mais infernal da história dos videojogos, compatível com a PlayStation e a Sega Saturn. Esta metralhadora da Blade vai destruir todos os inimigos possíveis e imaginários. Praticamente infalível, dispõe da capacidade de recuo que podem ativar e desativar e ainda vos possibilita a opção entre os modos de carregamento manual ou automático. Se falharem, a culpa vai ser mesmo da vossa parte por falta de pontaria. Inspirada na famosa Volta PPK, esta nova arma da Blaze vai tirar o sono aos piores vilões dos jogos para PlayStation e Sega Saturn. Extremamente certeira, graças à sua tecnologia avançada, vai bem mais longe do que as suas antecessoras e até trema ao disparar, transformando qualquer atirador de segunda no mais temido pistoleiro de sempre. Basta optar pelos diversos tipos de carregamento possíveis, respirar fundo e... Os fãs de futebol nunca mais vão largar a PlayStation. É desta que as bancadas dos estádios vão mesmo ficar vazias e as finanças dos clubes à beira do caos. E a culpa será toda de Michael Owen World League Soccer 99. A successful forward pass. Meissner. Deering. Depois do World League Soccer 98 ter sido um super sucesso, tanto entre os jogadores de relevado como os de consola, e considerado um dos melhores jogos de futebol para PlayStation, o seu sucessor ultrapassa todas as expectativas. Good work at the air by Cavalieri. It's passed on to Meissner.
Whoops, poor effort, that's gone well wide. O famoso jogador de futebol inglês Michael Owen assinou um contrato exclusivo com a Ajax, participou nas campanhas de marketing e publicidade e até deu ideias e dicas que tornam o jogo ainda mais real. A well-timed tackle for Jensen. Bogussian knocks it on for Montella. Morales. Another chance. It's gone in. No chance then for the goalkeeper with that shot. Preparem-se para todas as alegrias, tristezas e emoções que só o desporto rei pode provocar. Uma ação muito arcade e uma crescente aprendizagem são os grandes desafios de World League Soccer 99. Mas as novidades não se ficam por aqui. Gráficos avançados tornam o jogo visualmente esplêndido, dando uma sensação de realismo única até à data. As equipas foram atualizadas e os jogadores melhorados ao pormenor. Dispõem agora de movimentos tão fluidos que vão mesmo fazer inveja aos verdadeiros. Ao contrário dos reais, os estádios estão mais vibrantes que nunca. O movimento da multidão está mais dinâmico e foram introduzidos novos efeitos de iluminação e sombras em tempo real no relevado. Os modos de jogo vão do simples treino às partidas mais disputadas, para que tanto principiantes como veteranos possam desfrutar das delícias do desporto mais popular do universo. Agora toca a calçar as chuteiras e a aquecer, porque o árbitro não tarda a apitar para dar início à mais emocionante partida de futebol tal da história dos videojogos. They could have gone in front then. Chega agora a PlayStation a reprodução muito anos 90 do clássico dos anos 80. Com o mesmo nome, esta verdadeira maravilha apresenta cenários em 3D, uma ação sem paragens e uma jogabilidade fantástica. O estilo para proteger avançar está lá, mas agora aliado a novos mundos onde as três dimensões tomaram conta. Os efeitos visuais são do outro mundo, as sequências cinemáticas realmente cinemáticas, os inimigos às centenas e as armas simplesmente devastadoras. Depois de conhecerem Rival School, todos os outros jogos de combate vão parecer-vos suaves estranhos. Criado pela Capcom para a PlayStation, Rival School nos apresenta-vos dois CDs fabulosos, um com a conversão das arcades e o outro com a versão melhorada Evolution. Lutadores destemidos e unidos pelo destino esperam-vos para batalhas de equipa ultraviolentas e implacáveis. Os menos treinados podem contentar-se com modos de jogo mais suaves, mas mesmo assim não devem contar só com facilidades, muito pelo contrário. Os que se acharem em condições físicas e psicológicas ideais vão com certeza optar pelos de maior dificuldade. Mas pensem bem antes de se arriscarem em altos voos. A queda pode ser mesmo muito violenta. Os combates não destoam daqueles de Street Fighter Alpha Plus X e os gráficos estão totalmente em 3D. Também temos de destacar o design muito manga dos personagens. Como não poderia deixar de ser, quem também está presente são dezenas de golpes muito especiais, com um efeito devastador e visualmente espetacular. Um dos pontos altos de Rival School é termos de escolher dois personagens. Quando estamos em maus lençóis, podemos sempre chamar o nosso parceiro para nos ajudar a aplicar um violento golpe em cheio no corpo do adversário. Se nos apetecer também, podemos mudar de personagens entre os rounds.
Tudo muito original e com a marca de qualidade Capcom. Não percas o novo Dragon Ball GT3 e recebe grátis este espetacular estojo Dragon Ball para guardares a tua coleção. Dragon Ball GT3, só em vídeo. When the city sleeps, a secret nation awakens. Vampires. Baseado no Campeonato do Mundo de Turismo Desportivo, o Sega Touring Car vai levar-nos até ao mundo da alta competição. Apertem bem o cinto e preparem-se para pilotar os protótipos reais da Mercedes, Toyota, Opel e Audi. Há modos de jogo para todos os gostos, desde quem tirou a carta por correspondência até aos verdadeiros ases do asfalto. E para os que gostam de exibir aos amigos os seus dotes de condutor, há ainda a possibilidade de dividirem um ecrã e disputarem uma corrida onde a adrenalina é rainha e senhora. Tudo a alta velocidade e pronto a entrar na vossa Sega Saturn. Se não são fãs da Lara Croft, não merecem o ar que respiram e deviam ser enviados para Marte acompanhados com oxigênio de excesso. Linda, corajosa e inteligente, Lara vai arriscar a vida por um artefacto ao longo de fabulosos cenários 3D em movimentos super reais e obrigar-vos a resolver enigmas de dar cabo da cabeça a qualquer Einstein enquanto tentam livrar-se dos piores inimigos. Será que estão à altura de uma mulher deste calibre? Este é um jogo original que tornou a Lara Croft na mulher mais desejada do planeta. Aí em casa, se têm uma Saturn, adoram futebol e ainda não têm o World Wide Soccer 98, vocês são merecedores de castigos corporais para o resto da vossa vida, incluindo a próxima reencarnação. O World Wide Soccer 98 é o melhor jogo de futebol jamais lançado para a Saturn. Os gráficos são de sonho, as animações estão a centímetros do céu e a jogabilidade é soberba. Melhor do que o World Wide Soccer 98, nem mesmo irem aos estádios e assistir a um jogo ao vivo. Hopefully, we will have a very high scoring and very exciting match on our hands today. Mais Top Games, agora Abe's Odyssey. A coleção Platinum realça agora a primeira Odisseia de Abe, o escravo verde, que se ia transformando em guloseima e que acabou por ser eleito salvador dos Mudokan. Já não se lembram da história? Vão ajudar Abe na busca dos ritos mágicos e na matança dos Slicks, os monstros ao serviço do tirano Moloch. Confusos? Esperem só até terem de se safar das armadilhas e resolver os enigmas ao longo do jogo. Dos videojogos caiu uma estrela. Verdadeiro fenómeno de popularidade, Lara Croft já fez vender mais de 3,5 milhões de exemplares de Tomb Raider em todo o mundo. Capa de revistas como The Face ou a Melody Maker, a heroína acompanhou a turnê Pop Mart dos U2, na qual teve de salvar o vocalista Bono. Proximamente vai entrar numa superprodução de Hollywood. Tudo bons motivos para que Tomb Raider 2 seja agora relançado na coleção Platinum.
Mais a compilação dos jogos Sonic para a Mega Drive e ainda uma amostra do mundo Sonic totalmente 3D, repleto de museus e salas de cinema, onde podemos visionar desde anúncios televisivos japoneses protagonizados pela mascote até ilustrações, passando pelo merchandising. Os jogos trazem algumas novidades, como uma cor melhorada, a possibilidade de fazer os tais saves que tanta falta faziam no Mega Drive e jogar as fases de bónus de maneira independente. Um regalo para qualquer Sega Saturn que se preze. Fãs do Tetris e do Street Fighter, animem-se! Super Puzzle Fighter 2 chegou à Sega Saturn. Agora Ryu, Ken e os seus amigos vão defrontar-se em arenas onde quem reina são pedras de diversas cores. Para aplicar um golpe terão de colocar pedras da mesma cor uma sobre as outras. Depois é só fazê-las desaparecer. Quando isso acontecer, uma surpresa irá surgir no ecrã do adversário. Super Puzzle Fighter é o grande jogo tipo Tetris programado para consolas. O vício é a palavra de ordem e a jogabilidade rainha. Fiquem a saber que este bombom há mais de um ano que é presença habitual na nossa consola. Vamos em frente à alta velocidade no Top Games. Aí está um jogo especialmente dedicado àqueles que não perdem uma corrida, onde os protagonistas são os carros mais rápidos do planeta Terra e discutem ao mais pequeno detalhe cada curva e cada mudança de caixa. Agora chegou a vez desses fabulosos corredores de berma de estrada mostrarem o que valem ao volante dos bólides dos mais famosos de sempre em Monaco Grand Prix 2 para a PlayStation. Totalmente em 3D, este simulador de corridas vai fazer-vos esquecer tudo aquilo que viram até hoje nos jogos do género. Escolham um dos 17 circuitos disponíveis e estudem cada pedacinho do traçado. O mais pequeno erro pode atirar-vos para fora da pista ou fazer-vos chocar com os adversários e adeus aventura no asfalto. Depois de conhecerem os circuitos, toca a selecionar a equipa e o piloto. Há 11 equipas hiperprofissionais à escolha no total de 22 elementos. E ainda por cima são todos personalizáveis. Cada piloto corresponde a um campeão real e apresenta todas as suas características de condução. Será que vão estar à altura dos craques? Para além dos modos de jogo reconhecidos, que permitem mesmo aos mais azelhas dar uma ou outra voltinha, há ainda dois novos, o cenário e o carreira. E animem-se os mais revivalistas. O modo retro vai levar-vos a uma pista de 1950 para uma bem mais calma corrida com 4 carros. As 22 perspectivas de câmara dar-vos-ão todos os ângulos das corridas. Monaco Grande Prémio 2 é um jogo ultra rápido, muito real e com a ajuda do qual terão autênticas overdoses de adrenalina.
Sejam bem-vindos ao Japão feudal, mas atenção, que não estão de férias, nada disso. Vocês são ninjas destemidos cuja missão é eliminar os mais terríveis samurais, black ninjas, shoguns e demónios que não avisam antes de atacar. As vossas armas são a descrição, a estratégia e a perícia. Se as usarem convenientemente, podem contar com um final absolutamente espetacular. Um dos pontos altos de Tenchu é o detalhe dado aos níveis por onde os nossos ninjas irão passar. Todos em 3D, cheios de detalhes e onde a liberdade de movimentos é total. Para acederem aos mais espetaculares níveis do jogo, terão de dar uso a todas as técnicas ao vosso dispor. Podem contar com muitas paredes para trepar, árvores para subir, telhados por onde correr e muitas armas ao bom velho estilo do Japão feudal. What? Who are you? You've been a bad boy. It's payback time. Somebody help! Get her! Get her! It looks like you chose the wrong party to crash. I have come for Ichigoya, but I guess I have to deal with you first. Este jogo com o símbolo da qualidade da Activision é uma verdadeira lufada de ar fresco, onde a originalidade tem papel principal. So much for your big... Preparem-se para a mais frenética corrida de todos os tempos. Cars é um jogo em 3D e apresenta-vos uma gama de veículos meio animais, meio carros, verdadeiramente diabólicos.
poder ser jogado até 4 jogadores, esta loucura compatível com o DualShock vai levar-vos até inimigos de arrepiar e obrigar-vos a usar dezenas de armas para conseguirem chegar ao destino. Até 9 circuitos com caminhos alternativos, inseridos em cenários com paisagens ondulantes, com as opções de correr à noite, de dia, ao anoitecer e até à chuva em 9 veículos diferentes. Não desesperem, até porque podem escolher entre vários modos de jogo e níveis de dificuldade ajustáveis às vossas capacidades. Um desafio interminável, cheio de adrenalina. A prenda mais desejada pelos fãs de videojogos de Natal de 97, Tomb Raider 2, traz à PlayStation uma Lara Croft ainda mais sedutora e audaz do que no jogo. A heroína percorre mais lugares, inclusive exteriores, e dispõe de movimentos novos como rastejar e trepar. O arsenal bélico também foi consideravelmente melhorado por causa do maior número e acréscimo de malvadez dos vilões. Tudo isto e muito mais em 6 níveis novos, recheados de ação e aventura. O Old League Soccer 98 combina uma ação rápida com uma intensa jogabilidade, o que o torna num dos simuladores de futebol da nova geração. O simples método de controle, os movimentos originais e suaves e a animação fluida levam qualquer dono da bola a trocar o estádio e os diretos televisivos pela PlayStation. Com a vantagem de poder convidar os amigos, no máximo 3, não para discutir as decisões do árbitro, mas para jogar. Continuamos no Top Games. Os heróis de Star Wars estão de volta para destruir um misterioso inimigo.
Arden Lin, mestre de Teräs Käsi, uma arte marcial pré-histórica, quer aniquilar a Aliança Rebelde usando ferozes campeões intergalácticos. Este beat'em up para PlayStation totalmente em 3D desenrola-se em mais de 9 arenas com ação non-stop. As personagens dispõem de movimentos e armas poderosas, mas só vocês poderão ajudar Luke Skywalker e os companheiros. Que a força esteja convosco. Estão fartos de ver o vosso melhor amigo bater-vos aos pontos e terminar os jogos meses antes de vocês? Não. Ele não é um gênio, nem vocês são os nabos. Ele está a esconder-vos um segredo que agora vamos revelar. O Explorer da Blaze. É um cartucho de dicas para a PlayStation, onde poderão descobrir através de um menu simples modos de aceder a níveis ocultos, ganhar armas, munições infinitas, personagens especiais, energia ilimitada e ainda ativar efeitos especiais e muitos outros truques que vos vão tornar imbatíveis nos vossos jogos favoritos. Os Infrared Controllers da Blaze vão livrar-vos para sempre dos incómodos cabos. Graças à mais recente tecnologia de infravermelhos, podem jogar agora até 3 metros da consola. Basta ligar a unidade receptor às portas de comando da consola e já está. Os comandos mantêm o design tradicional, mas trazem novas funções de disparo e botões para tornarem os vossos jogos ainda mais empolgantes. You keep your eyes open. Não percas as novas aventuras do Dragon Ball. Dragon Ball GT 4, só em vídeo. A mascote mais famosa de sempre do mundo dos videojogos está pela primeira vez na Sega Saturn num jogo de corridas, o Sonic R. Ouriço Azul e companhia vão andar a abrir por pistas criadas em mundos inimagináveis, apanhando anéis, afastando-se de obstáculos e ciladas, descobrindo novos mundos e muitos outros objetos secretos. Os efeitos de luz, as transparências e animações são incríveis, dando uma imagem completamente nova dos vossos personagens favoritos. Junta-lhes uma banda sonora original, zonas ocultas e fases de bónus e toca a jogar. Atenção radicais, esqueçam o frio de rachar e preparem-se para o maior festival de desportos de inverno jamais criados para a Saturn. 11 modalidades alucinantes esperam por vocês. Ski com fartura, snowboarding e muito mais. Tudo em cenários de alta resolução e animações fluidas e rápidas, com ângulos de câmara e efeitos sonoros fabulosos. Esperem até se verem estatelados na neve com uma fraturazita ou cabeça partida. Mas como podem jogar com 3 amigos, talvez eles vos ajudem na recuperação. Chama-se Interhit e é um exclusivo Sega Saturn. Os lendários lutadores de Street Fighter encontraram-se com os poderosos mutantes da Marvel para um convívio recheado de murros e pontapés. Um ódio de morte vai levar estas duas legiões de monstros dos jogos de combate às mais duras e violentas lutas até à vitória final, que se prevê incerta. X-Men vs. Street Fighter! X-Men vs Street Fighter traz à vossa PlayStation a possibilidade de jogarem com mais um amigo e no conforto do lar a um dos mais famosos jogos de sempre das arcades. Dezenas de personagens e movimentos de arrasar com o mais corajoso lutador esperam pela vossa coragem e determinação. Tomem partido de uma das equipas e arregassem as mangas. Agora toca a jogar e que ganhe o melhor.
Os marcianos são mesmo de ideias fixas. Já foram expulsos da Terra e recambiados para casa milhões de vezes, mas voltam sempre. Em B-Movie vão reencontrá-los dispostos a vingar as derrotas passadas. Cabe-vos a vocês defender o planeta na vossa PlayStation, neste jogo onde os gráficos têm uma animação a 60 imagens por segundo. Preparem-se para destruir milhares de marcianos. Só assim terão novas naves e armas, mas usem-nas bem, porque a dificuldade vai aumentando ao longo do jogo. As baixas vão ser impressionantes e terão de se arriscar para proteger os sobreviventes e até sacrificar alguns para salvar a maioria. Um jogo cheio de pormenores e onde nenhum nível é jogado duas vezes da mesma maneira. Mas lá que é divertido acabar com a raça dos marcianos, isso é. Toca 2. De volta com o Toca Touring Car Championship, este jogo superou todas as expectativas de vendas e encheu o sapatinho dos tarados dos jogos de carros no Natal de 97. São fãs do Toca e por ele venderiam os vossos pais, rifariam os vossos avós e alugariam os vossos irmãos, então vão-se passar. Olhem bem para estas imagens do Toca 2, uma vez mais para a PlayStation. Neste jogo vão andar a abrir na época de 98 do Campeonato Britânico de Carros de Turismo e noutras provas secundárias do automobilismo inglês. Dezenas de modos de jogo que vão desde o campeonato propriamente dito até contrarrelógios, passando pelos campeonatos de suporte. Experimentem 9 pistas especialmente criadas para dar uma maior variedade de condução e entrem no verdadeiro espírito da competição em corridas curtas ou então em longas, onde não faltam mudanças de clima e as estratégicas trocas de pneus. Não se esqueçam de experimentar os bólides nos 8 circuitos de teste para conhecerem melhor a máquina e para que nada falhe na prova de fogo. Ao todo podem optar entre 8 equipas oficiais, cada uma com 2 carros e ainda mais 7 viaturas exclusivas para os campeonatos de Sport, incluindo um Jaguar XJ220 e um Fórmula Ford. Olhem bem para a vossa televisão e reparem nos gráficos de alta resolução e na iluminação em tempo real. Os efeitos sonoros multicanal para cada roda também não lhes ficam atrás. Um jogo único no género que promete vir a ser um sucesso de arrombo entre os últimos de corridas. Sem dúvida, um dos grandes jogos do ano. Estou triste, tenho de estar triste porque o Top Games chegou ao fim. Metam já o vídeo a andar para trás e voltem a ver as imagens de Tomb Raider 3 e do Metal Gear Solid, porque são merecedoras de serem visionadas até o vídeo se estragar por excesso de utilização. Lixo.
Mas se não tiverem uma queda para voyeurs, então o melhor é agarrarem nas vossas pads, darem uso às vossas consolas e participarem em chacinas de campeonatos com base a 2 ou a 3 extermínios de raças extraterrestres apenas possíveis no universo dos videojogos. Fiquem bem e divirtam-se.